Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar andamento ao nosso curso de programação web com PHP. Finalzinho da aula 27, tá? Nosso projeto já está chegando ao fim, fazer um CRUD com arquivo texto. Muito em breve a gente vai começar a trabalhar com um banco de dados mesmo, e aí o negócio começa a ficar bom. Só para finalizar aqui essa parte, a gente fez a parte de front-end do update, e agora a gente precisa fazer o back-end, que é para fazer a alteração, né, com que as alterações que eu faça na tela grave no arquivo. Então, vou logar aqui no sistema, estou com a lista de usuários, que é a mesma que eu tenho aqui no meu lado esquerdo, que é o nosso arquivo texto simulando o nosso banco de dados. Quando eu clico em editar, ele já me trouxe para a tela de formulário com os dados preenchidos. Então, até aqui é o que a gente viu na última aula, tá bom? O que a gente vai fazer agora é fazer com que esses dados sejam gravados no arquivo e que sobreponham o conteúdo que já tinha antes, tá? Só um detalhe que eu acho que é importante a gente fazer agora é o seguinte: o e-mail, como ele é a nossa chave, o ideal é que a gente deixe ele somente leitura, não deixe o usuário alterar o e-mail, senão na hora que ele for pesquisar ele vai dar erro, tá? Então isso é fácil, você vem aqui no usuário editar, e aí você procura o campo e-mail, e aqui onde está required, você coloca também read only. E aí ele está dizendo que esse campo no HTML é somente leitura. O próprio HTML já faz isso e não permite que você altere, tá? Vou pedir para listar de novo, editar. Se eu clicar aqui agora, ele pode ver que aqui em cima o cursor está piscando, ó. Eu consigo alterar o conteúdo. Se eu clicar duas vezes, eu altero. No campo e-mail, eu seleciono, ó, mas não altero nada. Se eu clico aqui, o cursor não aparece. Tá bom? Então, com isso, a gente impede que na alteração o e-mail seja alterado. Só colocar o read only aqui na linha 33 do nosso front-end do editar. Tá bom? Então, voltando para a pesquisa, venho aqui. O que eu preciso fazer agora para que o meu editar funcione? Primeira coisa é vir aqui no nosso input hidden e vou mudar o value dele para update, para que o nosso controller saiba que vai ser feito um update no banco, tá bom? Fiz isso aqui, vou fechar a tela para ir diminuindo o espaço. Nosso banco de dados eu vou deixar aberto para a gente acompanhar depois. Venho no controller e aqui eu preciso criar uma nova checagem, né? Eu fiz o cadastro, a pesquisa, o editar. Vou criar um outro aqui embaixo que eu vou chamar de update, que aí a gente mantém o nome que a gente vai criar depois lá na nossa classe, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte, ó, a gente precisa verificar se foi enviado esse comando de update, né, se o input veio com esse valor. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou copiar daqui de cima, do editar, mudo para cá, e aqui ao invés de editar vai ser update. Quando ele fizer isso, e aqui não é get, tá? Aqui é post porque eu estou recebendo os dados de um formulário. E aqui também. Feito? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os dados do formulário, eu já tenho o objeto instanciado, eu vou atribuir os valores, então, os novos valores do formulário, eu vou passar para os atributos do nosso usuário. Então, vai ser o post do formulário. Só arrumar aqui meu teclado. O e-mail, se a gente olhar aqui na tela de update, deixa eu abrir novamente aqui, eu já tinha fechado. Então, o nome do arquivo, deixa eu maximizar aqui, ó, é esse campo aqui, tá? É o name do nosso formulário. Então, é txt nome, txt e-mail e txt senha. Só para a gente não confundir. Então, aqui no meu controller, eu vou pegar os dados do formulário, txt e-mail, copiar 3 vezes logo, e vou pôr na mesma sequência, tá? Nome, e-mail e senha. Então já atribuo os valores aqui, e aqui é txt nome, txt e-mail e txt senha. Precisa estar com as letras maiúscula e minúscula, tá? Uma coisa que muitas vezes o pessoal confunde, o PHP ele é case sensitive, ou seja, para ele faz diferença a letra maiúscula de minúscula. Então é importante você copiar exatamente igual eu estou fazendo aqui, senão sua aula não vai funcionar. E aqui eu vou chamar
um método de update, que ainda não está criado, mas que a gente vai criar. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Peguei os dados do formulário, atribuí para os atributos do meu objeto já instanciado e vou chamar um método update, tá bom? Nessa tela é só isso, então o nosso controller vai fazer só isso aqui. Ele vai pegar esses dados e chamar o nosso método aqui na classe. Então, eu vou fechar esse arquivo, vou fechar o controller também, e aqui na classe, aqui nós vamos criar um método novo, que vai ser o update que a gente já está chamando lá do controller, tá? Eu vou chamar ele aqui embaixo, pesquisar, find by e-mail, aqui ó, antes do acessar, para manter uma ordem. Então, public function update, abre e fecha chaves, e aqui eu preciso fazer o seguinte, eu preciso pegar os dados que eu já tenho instanciado no meu objeto, e depois eu preciso pesquisar no banco de dados para saber se aquele objeto existe e sobrepor os dados. Então, o que eu vou fazer? Vou criar uma variável chamada usuário novo, e vou até fazer de uma outra forma aqui para a gente montar a nossa linha, que vai ser essa linha aqui já separada com ponto e vírgula, tá? O nosso CSV. Eu vou fazer na unha mesmo, então olha só como é que nós vamos fazer. Vou colocar aqui, ó, diz e-mail, que é o nosso primeiro campo, ponto e vírgula, vou colar 3 vezes, e no final vou pôr um /n, que é para eu pular a linha. Então aqui vai ser a senha, e aqui vai ser o nome. Então o que eu fiz aqui? Ó? Eu simplesmente montei uma linha do banco de dados. É essa aqui, ó. É o e-mail, ponto e vírgula nome, ponto e vírgula senha, com os dados que eu recebi do objeto. Tá bom? Então, e joguei isso numa variável chamada novo. Depois, eu vou pedir para ele consultar para a gente, eu quero saber se esse e-mail existe no banco de dados. E como eu já criei o método aqui em cima, find by email, eu vou usar esse cara aqui. Se eu quiser chamar o método de dentro da própria função, aí eu coloco assim, ó, 2 pontos e o método que eu quero chamar. Tá bom? Ao invés de usar o arrow function, que é essa seta aqui, eu uso 2 pontos, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma outra variável, vou até copiar essa aqui de cima, depois eu explico o porquê. E vou chamar de usuário antigo. Por que um usuário novo e um usuário antigo? Quando eu peguei os dados do formulário e chamei o update, eu já tinha atribuído os valores para ele. Então o meu diz, que é a minha própria classe, já estava com os atributos com o valor novo. Então eu guardei isso aqui nessa variável do tipo string. Quando eu faço a busca pelo e-mail, automaticamente ele atribui os valores do usuário antigo, que é o que ele achou no banco de dados. Então eu preciso guardar os dois, o novo e o antigo. Quando a gente trabalhar com banco de dados não vai ser feito assim, tá? É só um exemplo desse porque a gente está trabalhando com um arquivo texto. Então eu guardei aqui os dados do usuário novo primeiro, pesquisei no banco de dados para ver se esse e-mail já estava cadastrado e o resultado do banco de dados eu coloquei na variável usuário antigo. Então repara que ele inverteu a ordem, primeiro o novo, depois o antigo, tá bom? E aí feito isso, né, eu preciso gravar esse conteúdo dentro do meu arquivo de banco de dados, que é esse cara aqui. Então eu tenho que sobrepor os dados e gravar dentro dele. Nós vamos criar aqui uma variável chamada arquivo conteúdo. Quando a gente trabalha com arquivo texto, tem uma série de problemas, tá? Esse exemplo é só para que vocês entendam como que a gente cria um CRUD, mas em banco de dados a gente não faz isso, é só para vocês terem uma ideia, a não ser que vocês precisem realmente criar um CRUD para arquivo texto, por exemplo, um arquivo de parâmetros, de configurações, aí tudo bem, aí vocês poderiam fazer dessa forma. Existe isso principalmente quando você vai, por exemplo, configurar um arquivo ou um ambiente, e aí você tem lá um arquivo que a gente chama de .ini ou .cfg. Então, para que o usuário não tenha que entrar dentro do conteúdo e editar, você pode criar uma tela visual e ele altera os parâmetros para você e grava no arquivo texto. Então, isso nesse sentido seria útil e seria viável, tá bom? Então, aqui, o que eu preciso fazer? Quando a gente trabalha com arquivo texto, eu não consigo alterar só uma linha. Eu tenho que ler o arquivo inteiro
substituir o que eu quero e gravo de novo todo o conteúdo. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, existe uma função chamada fileGetContents, então ele vai pegar todo, tá? E qual é o arquivo? Aí aqui eu só dou o nome do arquivo, tá? Eu já tenho aqui, ó, lá em cima a gente já definiu quem contém o nome do arquivo é esse atributo nome arquivo. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai abrir o arquivo, pega todo o conteúdo e joga na variável chamada arquivo conteúdo. Depois o que eu preciso fazer aqui? Eu venho no meu arquivo conteúdo, que é essa variável que eu acabei de criar e que tem todo o conteúdo do arquivo. Tudo isso aqui, ó, vai estar dentro de uma variável só, como se fosse um bloco de notas, tá? E aí eu quero fazer o seguinte, eu preciso substituir o usuário antigo pelo usuário novo, mas tem que substituir a linha inteira, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um comando chamado replace, que ele vai substituir um conteúdo, e o que eu preciso passar para ele? Seria a informação antiga, então é o meu usuário antigo, depois separo com vírgula o meu usuário novo, deixa eu até maximizar a tela aqui, usuário novo, e onde que está essa informação, né? Essa informação está no próprio arquivo conteúdo, ou seja, eu estou fazendo o replace e deixando armazenado nele mesmo, então aqui ó, pode ver que é a mesma variável, arquivo conteúdo, tá? E depois que eu fiz essa substituição, o que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte, que eu usei aqui o getContent, ó. Agora eu preciso fazer um putContent, então é file putContents. E aqui eu vou dizer quem que eu quero gravar, em qual arquivo e qual conteúdo. Então o arquivo é o mesmo que eu já coloquei aqui em cima, então eu vou pegar aqui o nome do arquivo. Pode reparar que eu não usei o fopen, nada disso. Eu estou usando direto pelo file put e file get, tá? E aí, aqui eu vou dizer que o que eu quero gravar nele é o conteúdo. Opa. Com isso, ele vai pegar os dados que eu preenchi no formulário, armazena na variável. Depois ele faz um find by email, que aí ele localiza o usuário antigo que está no banco de dados e armazena nessa variável. As duas vão ter uma string exatamente contendo o conteúdo de uma linha dessa, para o usuário que ele achar. Depois, ele vem aqui embaixo, abre esse nosso arquivo de banco de dados, ele inteiro, usa um strReplace para substituir a linha que eu passei, que é essa linha aqui. Por isso que aqui tem /n, né? No novo tem /n e no antigo não. Por quê? Quando ele substituir, ele já vai substituir e manter a quebra de linha. Se eu não colocar esse /n aqui no final, quando ele substituir, vai ficar assim, ó. Ele vai trocar o conteúdo e vai trazer isso para cima, tá bom? Então, feito isso, fez o replace, né? Trocou os dados, ele vai e faz um put para gravar o arquivo de novo com o conteúdo. Então é como se ele estivesse reescrevendo o arquivo inteiro, tá? Vamos ver se funciona? Então é o seguinte, venho aqui, faço a pesquisa, vou pegar o último, depois a gente testa com os primeiros. Então onde está ali Gabriel Guarido, eu vou colocar Gabriel X. Lembrando que o e-mail eu não posso alterar porque está bloqueado, ele é a minha chave primária. Vou pedir para gravar, ele está pedindo para salvar a senha, eu vou falar que não. Vou pedir para listar, trocou para Gabriel X. Por que aqui quebrou esse espaço? Porque eu coloquei já era a última linha, né? E eu deixei um espaço a mais. Isso aqui depois a gente vai tratar também. Se eu alterar o meu agora, então Sidney, vou pôr Sidney Palmeira, dei OK, já mudou aqui do lado, ó, Sidney Palmeira. Se eu pedir para listar, já está certo. Vou apagar essa linha em branco, só para o arquivo ficar legal aqui na tela. Tá bom? Então o Gabriel, vou voltar aqui para Gabriel Guarido e Oliveira. Vou dar Enter, já trocou aqui do lado. Se eu pedir a lista, já veio. E aí, como ele era o último, novamente ficou com um espaço maior. Tá bom? Então, com isso, a gente já tem o CRUD quase completo. Falta fazer a exclusão. Na exclusão, a gente vai mudar um pouquinho. A gente vai trabalhar com o conceito de lixeira, que depois eu consigo recuperar um conteúdo que eu apaguei. Tá bom? Então é isso, ó. Só recapitulando aqui o código. Eu vim aqui no meu usuário editar, no front-end,
Vou maximizar a tela aqui só para ficar mais fácil, tá? Venho no meu front-end e mudei aqui o input, o hidden, para update. Depois, na classe usuário, eu criei o método update, que é bem simples, né? São poucas linhas. E ainda dentro dele eu aproveitei a minha função find by email. E aí nós aprendemos uma forma nova de trabalhar com arquivo texto, que você abre o arquivo inteiro, ao invés de ficar pegando linha por linha, aqui você já pega todo o conteúdo do arquivo. Tem que tomar cuidado que se for um arquivo muito grande, você pode encher a memória aí do seu computador. No controller, eu criei aqui uma validação nova para o update, ele faz um if, verifica se a ação, o post-act, foi setado e se ele está com o valor update. Se tiver, ele pega os valores do formulário e atribui para o nosso objeto. E depois chama o método update da classe usuário, que é exatamente esse método que a gente viu aqui. Tá bom? Então, tenta fazer essa aula. Se tiver dúvida, não esquece, posta suas dúvidas, seus comentários, dá um like no vídeo. Só um último teste, vamos lá. Vamos alterar aqui a minha senha de 1, 2, 3, 4 para 9999, certo? Vou mandar gravar, não pedir para salvar, a minha senha está 99. Se eu tentar sair aqui e entrar com a minha senha normal, ele vai dizer que está errado. Então funcionou. Se eu colocar 9999, tem que dar certo. Olha lá. Aí se eu editar de novo e voltar para 1, 2, 3, 4 e sair, como já está salva, agora já validou de novo. Tá bom? Então não esquece. Deixa o seu like, deixa seus comentários e na próxima aula a gente vai trabalhar com exclusão, mas num sentido de update também, porque eu quero usar a parte de lixeira, que é um negócio legal que você consegue resgatar depois algo que foi apagado. Valeu, até a próxima.